assim? A gente vem ouvindo ao longo destes finais de semana, encontros, palavras que nos dizem muito a respeito disso. Ser cheio do Espírito Santo. E hoje eu trouxe alguns personagens, dá vontade de trazer todos, né? Mas daí a gente ia ficar a eternidade falando. Mas eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o primeiro deles. Josué. Lá em Josué, capítulo 1, dos versículos 5 a 9, o diácono já leu para a gente. E existe uma mensagem muito forte do próprio Deus para Josué. Quem se lembra? Ser forte e corajoso. E aí, essa palavra, ela é tão viva, né? Que ela diz para mim e para você hoje, né? Seja forte e corajoso. Corajosa. E aí, esse ser forte e corajoso, o que remete a você? Remete força física? Remete a ousadia para ser corajoso em situações? O que você pensa ao ouvir isso? E o mais engraçado, porque Deus é maravilhoso, né? Ele fala por quantas vezes isso para Josué? Alguém prestou atenção ali? 3 vezes. E por quê? Porque Deus quer dar ênfase. Ele quer que a gente tenha certeza que a gente pode ser forte e corajoso. Josué tinha uma missão que era dar continuidade a um grande homem, né, que passava o bastão para ele, que era Moisés. O que tinha nele, gente? Poderia haver várias coisas, né? Poderia haver insegurança, poderia haver um egocentrismo, poderia haver todas as coisas possíveis e inimagináveis. Mas ele estava com muito para Deus vir e falar para ele, olha, seja forte e corajoso, eu não vou te desamparar. Ele estava sentindo o quê? Medo. Ele estava desesperado. E aí Deus disse para ele assim, eu fico imaginando, né, a cena, né, Deus falando com ele, né, ó, você viu tudo que Moisés viveu? Eu estava com ele, do lado dele, com ele, fazendo, operando. E eu vou estar com você também. Aí Deus, ele é incrível, né? Porque ele não dá nada pela metade. Ele faz tudo bem completo. Ele diz para Josué outras coisas nesta passagem. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Contudo, medite na lei do Senhor dia e noite. É possível alguém que é ser cheio do Espírito Santo não estar concentrado nestas orientações? É impossível. Porque se eu sou cheia do Espírito Santo, ou se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso estar conectado com a fonte da força e da coragem. Logo, essa força que eu preciso ter em ser forte e corajosa não está na minha força física. Isso não é nada. Mas ela está na minha confiança em Deus. E ser corajosa, ser corajoso, está também ligada à minha confiança em Deus diante das incertezas. Por quê? Conseguimos fazer alguma coisa sozinhos, gente? A gente pode até tentar, mas sucesso nessa empreitada é questionável. É muito questionável. Deus deu a promessa para Josué: aonde você pisar,
a planta dos seus pés, ali serás abençoado. Isso seria possível se Josué estivesse vazio? Não. E aí é para nós, né? Que vem essa palavra. Quais têm sido essas situações que têm demandado que sejamos fortes e corajosos? E aí a gente vai para uma outra personagem que eu admiro demais, que está lá em Esther 4. E aí é longo, gente. É o capítulo inteiro. Versículo 1 ao 17. A gente fala ali de uma história muito linda da rainha Esther, onde ela foi coberta, vou usar esse termo, de medo e insegurança. Contudo, o Espírito de Deus que estava fortemente presente na vida de Mordecai fez algo extraordinário. Então, o personagem desta vez não vai ser Esther, vai ser Mordecai. Mordecai falou assim para Esther: acorda. E Deus diz para nós hoje: acordem. Acordem. Esther estava em profunda. Ela não estava entendendo nada, ela não tinha, né, não sabia de nada. O que estava acontecendo? Por que ele está usando vestes de saco, né? Lançado às cinzas? O que está acontecendo com ele? E ela vai lá e manda, esqueci, a Tati, o eunuco dela, saber. E aí eu quero ler lá com você. Vamos lá. Em Esther 4, porque é muito lindo este acorda que ele dá para Esther. Consegue encontrar aí? Então, vou contar a história lá, né? Ele foi lá, e daí Ataque, foi lá, falou com Mordecai, e Mordecai disse assim: pois é, o rei fez um decreto que diz que é para exterminar todo o povo judeu. E agora? Vamos morrer. Vamos ser aniquilados. E fale para Esther que ela precisa suplicar por nossa vida. Aí, Ataque foi lá e contou tudo isso para Esther. Mas olha a resposta de Esther. No versículo 11, tá? Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei já sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Pensa eu, nesses últimos 30 dias não fui chamada para estar na presença do rei. Pensa, eu fico imaginando o que o eunuco dela, o que eu falo agora, né? Aí ele vai lá para Mordecai, que está vestido de sacos, nas cinzas, destruído. Ele está destruído. Aí a gente se encontra nessas situações, né? A gente se encontra. Mas como 1 mais 1 é 2, em situações de profunda destruição e tristeza. Desespero, angústia, incertezas, inseguranças. E aí a gente coloca o saco e se põe em situações de estar deitado às cinzas. Isso é só comigo que acontece? É só comigo? Acontece, né? A gente se coloca
A gente se veste de sacos e a gente fica nessa condição. E Mordecai estava lá. Assim como eu e você está. E aí ele vai lá, suplica ajuda para alguém que pode, né, interceder. E aí pensa ele recebendo essa informação do eunuco. Pensa, você foi lá, pediu ajuda, enfim. Vamos colocar uma situação para que a gente faça uma correlação. Fomos no médico, né? Porque o médico, afinal de contas, ele estudou, ele precisa me ajudar, né? Aí a gente chega lá, não estou me sentindo bem, e ele diz que eu não tenho nada. Não pede nem um exame. Não, tu pode ir para casa. E você volta frustrado, porque você continua não estando bem. E ele simplesmente diz, não, você não tem nada. É uma indisposição. E você sabe que você não está normal. Voltando. Mordecai disse uma resposta para que Ataque desse essa resposta para Esther. Não imagines você, viu, Esther? Eu fico imaginando ele, eu já fico imaginando a cena e ele falando, né? Ó, presta atenção, viu? Não imagines, Esther, porque você está aí na casa do rei, que você vai escapar. Porque, afinal de contas, você é uma judia. Porque se de todos você ficar quieta agora, né? Se silenciar, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Tudo bem, se você não quiser fazer a sua parte de ajudar, fica tranquila. Porque de outra parte vai vir o socorro. Mas tu e a casa de teu pai, vai perecer, viu? E quem sabe se não foi para uma situação como essa que você foi colocada como rainha? Aqui ela foi despertada. Aqui ela acordou. Por quê? Porque alguém cheio do Espírito Santo, que foi Mordecai, deu um sacolejo nela. Você tem recebido sacolejos aí? Você tem recebido? Tem falado? Tem ouvido? Tem sido atingido? Essas palavras, essas orientações? E aí, a Esther, mais que rapidamente, recobrou, né, o sentido dela. Ela acordou daquele sono profundo, daquela inércia, de desespero, de medo, de insegurança. E aí, ela mandou que viesse uma resposta para Mordecai. Vai. Ajunta todos os judeus que acharem em Suzã e jejuai por mim. E que não comam, que não bebam por 3 dias e por 3 noites. E aqui do meu lado faremos isso também. E depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei. Se perecer, pereci. E aí, meus amados, diante dessa situação, o que nos faz ter uma relação ali com Josué? Ela foi cheia de quê? De força e de coragem. E aí, a gente se vê numa situação como de Josué, e aí a gente se vê numa situação como de Mordecai, e aí a gente se vê numa situação como de Esther. Pensa que Mordecai, ele podia ter recebido aquela palavra da Esther, né? Cruzado os braços, ficado ali mesmo com o seu saco, com as suas cinzas e ter desistido da vida. Mas ele não conseguia. Porque algo que habitava nele era muito mais forte do que apenas aceitar essa condição, que não era a dele. Não era para o povo. Que não é a sua. Porque na plenitude da graça de Deus, ele nos convida a ter uma vida.
Ele nos convida a ter uma vida, gente, ou uma sobrevivência da vida? A vida, né? Porque ele deu o sangue dele, a gente acabou de cantar. Ele deu o sangue dele para nos dar vida. E a gente, por vezes, fica nessa sobrevivência de vida. É muito difícil, é muito penoso. E o Deus da vida quer nos dar vida. E para isso ele nos orienta. Sejam fortes e corajosos. E essa força, ela não está nas nossas capacidades físicas, intelectuais. Isso é nada. Isso é nada. Ser cheio do Espírito Santo envolve ser forte e corajoso, que é igual a viver na dependência de Deus. Agora, é fácil viver na dependência de Deus? O tempo de Deus? Como é isso para nós? É um desafio, mas a gente vê diversos relatos, diversos exemplos a respeito do quão próspero é viver nessa dependência de Deus. O quão agradável é viver nessa dependência de Deus. O quão viver um pedacinho do céu nessa terra é possível se a gente viver na dependência de Deus. Agora, vamos seguir aqui nos nossos exemplos. Daniel, no capítulo 3, os versículos 17 e 18. Isso aqui é uma ousadia e uma coragem que eu admiro. Alguém se lembra de qual é a história que relata-se aqui? Aham. Sadraque, Mesaque e Abednego. O que aconteceu? Por quê? Eles foram jogados numa fornalha de fogo. Por quê? Alguém se lembra? Gente, eles foram ousados assim de um tanto que é lindo de ver a história, porque a gente pode entender que foi assim um ato de coragem que o rei entendeu como uma petulância, né? E para o que é errado e o que não é correto. E aí, de volta, a gente vai lá naquilo que Deus disse para Josué, né? Olha, observa o que eu estou te dizendo, e sobre ela medita de dia e de noite. E aí, a gente vê os meninos aqui fazendo isso. Porque a gente não precisa se curvar ao que o mundo nos diz que nós supostamente deveríamos. Não, não é verdade. E aí, os meninos dizem assim, de um jeito muito lindo. Está lá no 17. Nabucodonosor chamou todos eles, né? Hein, vamos conversar, porque eu fiquei sabendo aqui que vocês não estão fazendo aquilo que foi dito que era para vocês fazer. Quero o quê? Viu a imagem, tocou o sino lá, ajoelha e me adora. A imagem lá. E aí ele chamou os meninos para uma conferência, né? Vamos conversar, porque vocês não estão praticando. É verdade isso? É verdade. Mas assim, então eu vou dar uma chance para vocês. Vou dar uma chance para vocês, viu, meninos? Ó, vai tocar de novo e vocês se preparem para se prostrar. Beleza? O que eles disseram? Vou não. Vou não. Como assim? Não vai não? Não, não vou não. Não vou. Eu fico imaginando os três e o rei, né? Pensa, gente, ele possesso. A Bíblia diz que ele ficou assim. Ele se transformou. Imagina, né? Ele era o rei. E os meninos estavam sendo petulantes, dizendo: não, não vou não. Não vou. E ele disse assim, ó. Antes ele tinha ameaçado, né? Se vocês não fizerem, ó, vou colocar vocês lá na fornalha. E aí vocês, né, enfim, se o Deus de vocês quiser salvar vocês, aí ele salva vocês, mas né, intimidou os meninos e vamos combinar, fazem isso o tempo todo com a gente, né? Intimidam a gente, né? Colocam a gente numa situação de vulnerabilidade física, emocional
e espiritual a todo tempo. Colocam a gente numa situação em que faz com que a gente titubeie das nossas crenças. Só comigo que acontece isso? Vocês são muito tímidos ou vocês, olha, porque comigo acontece o tempo todo. E eu não tenho vergonha de falar isso. Porque toda vez que eu reconheço isso, Deus me fortalece um pouquinho mais a não desistir, a ser forte e corajosa. Voltando para a história, eu fico imaginando, vocês imaginam isso, gente? Eu fico lendo assim, imaginando as cenas, como que foi, né? Os três lá, peitinho estufado. Vou não, rei, vou não, vou não. E o rei se enfurecendo, e ele disse assim, ó, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Né? Você, né? Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Ele disse assim, ó, se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas se ele não quiser, tá tudo bem, mas não será feita a tua vontade, porque o Deus o qual eu sirvo, eu morrerei servindo. Gente, quer força e coragem maior que essa? Agora imagine você numa situação hoje. Se imagine sendo ousado a dizer, ó, sobre essas circunstâncias, eu não porei a minha vida. Muito pelo contrário disso. Se eu tiver que morrer, ou se eu tiver que viver, que seja para a honra e glória dele. Gente, isso é fenomenal. Isso é um ato, enfim, a gente já sabe a história. O que aconteceu com os meninos? E aí o rei estava tão furioso que ele disse assim, ó, não é para ficar normal esse foguinho, não. Eu quero um fogo 7 vezes maior. Quem estava aquecendo o fogo, o que aconteceu? Morreram, eles não resistiram. Aí, os meninos, aí diz que eles entraram com as túnicas, enfim, com a roupa que eles estavam e puseram lá. Os meninos que estavam lá pondo eles, enfim, morreram, né? Porque, afinal de contas, eles obedecem o rei. E, de repente, os três lá, intactos. Meu Deus. Gente, se imaginem numa situação dessa. Intactos. E, de repente, tinha alguém mais caminhando, conversando, enfim. Eu não consigo imaginar o que os meninos lá vislumbraram. Enfim, não tem como a gente imaginar o que aconteceu. A gente tem uma pontinha, né? Daquilo que pode ter acontecido e eles vivido. Só que, sabe uma coisa que é muito interessante? A gente vive isso. A gente vive isso o tempo todo também. Só que a gente está tão bitolado que a gente não reconhece essa grandeza, esse cuidado, essa proteção nas diversas situações que a gente tem no nosso dia a dia. E aí, a gente está cheio do Espírito Santo? Amém? Porque a gente está vivendo um milagre, a gente está vivendo um extraordinário. Assim como Mesaque, Sadraque e Abednego viveram, eu estou vivendo, você está vivendo. A gente precisa experimentar. E agora, se não, está tudo bem. Há tempo para isso. Há tempo de correr, de ser forte e corajoso, para que você seja cheio do Espírito Santo e viva nessa plenitude. Aí a gente pode ir longe. A gente pode falar de Daniel, que ficou na cova dos leões. A gente tem tantas outras diversas histórias. A gente pode falar de Paulo. Quando eu estava ouvindo a meditação sobre esse personagem, que foi Estevão, porque o Paulo estava lá, presenciou, viu, enfim, ele era um dos que estavam apedrejando, então eu tive o vislumbre, quando eu ouvi a meditação, da seguinte situação. Paulo disse lá
para frente, até comentei com meu pai na ocasião, acho que é por isso que Paulo disse, com mais certeza ainda, que morrer é lucro. Porque é para viver para Cristo. Então ele viu a morte de Estevão, aí depois ele passou por toda aquela transformação e ele diz: gente, olha, morrer para mim é lucro. É fantástico. E aí a gente vai... Vamos falar dos nossos dias? A gente falou de várias histórias, né? A gente viveu essa semana... Quem orou pelo Juan aqui? Oramos pelo Juan essa semana. Diante de uma situação desenganada pela medicina humana, o menino estava desenganado, ele estava realmente desenganado. A informação que a gente tem é que se ele vivesse, ele ia ter sequelas permanentes. E aí, de repente, o Juan começa a ter um processo de transformação. Mas o que foi necessário, minhas amadas, meus amados, para que isso acontecesse? Foi levantado um exército. Foi levantado um exército. Só que para isso precisou alguém ser o quê? Forte e corajoso. Precisou alguém viver na dependência do próprio Deus. E isso toca, porque o Espírito de Deus, ele é amor. E ele toca. E ele faz das situações para os homens irreversíveis algo extraordinário. Hoje o Juan caminhou. Glórias a Deus. Juan tirou sondas de alimentação, se alimentou. Tirou sondas para, né, urinar, e, enfim, conseguiu ir ao banheiro sozinho. Juan, uma semana da morte, dita pelos médicos, né? Hoje ele caminhou. Glórias a Deus. Alguém que estava na morte. Mas foi necessário o quê? Força e coragem. Meus queridos, às vezes a nossa escolha é da derrota. Porque nos falta força e coragem. Nos falta ousadia. Mas nos falta o equilíbrio para compreender que nós sozinhos não conseguimos nada, mas se nós vivermos na dependência de Deus, nós seremos prósperos e nós teremos vida. Aqui a gente tem diversos testemunhos. Diversos testemunhos. Se a gente abrir, a gente fala e fala e fala. Mas por vezes a nossa fraqueza, o nosso desespero, ele toma conta de um jeito que nos faz ser fracos, tímidos, medrosos. E Deus, em sua infinita misericórdia, hoje nos diz: ei, acorda. Assim como Esther passou por um processo de ei, acorda. Ele diz assim para a gente: ei, acorda. Não sofra. Ser forte e corajoso, isso não quer dizer que é fácil. Mas ele torna o nosso caminhar leve. É um paradoxo? É. Assim como o menino que estava na morte pelos médicos, hoje está em vida e vida em abundância. Assim como a falta do emprego, assim como a falta da saúde, assim como os problemas financeiros, assim como os problemas de relacionamento, uau, problemas judiciários, enfim, a gente vai aqui a diversas situações. Não deixe ele ser forte e te derrubar.
Seja forte e corajoso. E viva na dependência de Deus, porque isso é estar cheio e ser cheio do Espírito Santo. Amém? Eu quero te convidar a orar. Para que essa nossa confiança não seja nas coisas deste mundo, porque elas não são nada diante do nosso Deus. Mas que a nossa força, nossa confiança, a nossa dependência, ela seja aquilo que nos move, que nos guia e que nos fortalece. Amém? Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos.